Olá, hoje a aula é para a primeira série do ensino médio, com conteúdo Base Molecular da Vida, eixo temático Origem da Vida, com o tema Fecundação e Desenvolvimento Embrionário. Fecundação é o encontro do gameta masculino e do gameta feminino, chamado popularmente de óvulo, mas que se chama corretamente de ovócito. Então, nas tubas uterinas irá acontecer a fecundação, ou seja, 300 milhões de espermatozoides nadam no canal vaginal e encontram o gameta, que é o ovócito secundário. E o encontro desses gametas se chama fecundação. Desses 300 milhões de espermatozoides, quase todos morrem no caminho. E também vários chegam no ovócito, mas apenas um perfura a zona pelúcida e fecunda esse ovócito, deixando ele fértil. Essa estrutura é da seguinte forma, como está vendo aqui. Ó. Na região externa, temos várias camadas, de células, chamadas de corona radiada. É uma matriz extracelular bastante abundante e gelatinosa. Várias camadas de células da corona radiada estão presentes na parte externa, como aqui, ó, nessa maquetezinha aqui. Mais internamente, podemos ver, aqui em amarelo aqui, ó, uma região formada por glicoproteínas. Essa região é chamada de zona pelúcida e é essencial para o processo da fecundação. Internamente a ela, nós temos um espaço chamado de perivitelino, que vai acomodar os espermatozoides que conseguirem, após a reação acrossômica, atravessar a zona pelúcida no processo de fecundação. Outras camadas que são o citoplasma e a gente também tem o núcleo. Depois que ocorre a fecundação, temos a formação, então, de uma célula chamada de ovo ou zigoto. Mais ou menos nessa fase aqui, o embrião está com 9 horas de vida apenas. Aliás, não é nem um embrião ainda, são só a célula mesmo. Ainda não foi para o útero. Se encontra ali na tuba uterina. Aí ele contém dois núcleos. O núcleo do pai, que contém os 23 cromossomos, e o núcleo do óvulo, da mãe, no caso. Ele é chamado de pronúcleo. Aí ele vai se fundir e se chamará a partir de então de cariogamia. Esse zigoto, ele aqui, ó, que foi formado, vai entrar em uma fase chamada de segmentação. É uma fase que o zigoto sofre várias divisões celulares, chamadas de mitoses ou clivagens, como está definido aqui. Ó. Clivagens são as divisões celulares que o zigoto está sofrendo para formar várias células, para então formar um ser pluricelular. Após essas fases, ela vai formar a mórula. Essas divisões, então, que o zigoto sofre, desde lá do início do zigoto, passando pelas clivagens, ela passa por uma transformação chamada mitose. E todas elas contêm o mesmo DNA. Essas células vão receber o nome de blastômero, nome dado às células que estão se formando na fase da mórula. Elas ainda não sabem o que serão tipo tecido nervoso, pele, fígado. Elas ainda não são células especializadas. Depois da mórula, temos a formação da blástula. Tá aqui, ó. Então, o que vai acontecer? As células dela vão migrar para a periferia, formando uma nova estrutura. Aqui, ó. Observe que todas as células estão na periferia da blástula e dentro se forma uma cavidade interna cheia de líquido chamada de blastocele. Nessa fase ocorre o aumento do número de quantidade de célula e a diminuição delas. Após essa fase, temos a fase da gástrula. As células começam a invaginar e a partir do momento que ela sofre essa invaginação, então a formação de uma estrutura onde temos células na parte externa do embrião e temos células também na parte interna do embrião. Então, é uma estrutura que vamos chamar de gástrula, que acontece mais ou menos na terceira semana de gestação. A gastrulação
é uma etapa importante do desenvolvimento embrionário, pois é nessa fase que ocorre o crescimento e a diferenciação das células para a formação de três processos germinativos que são responsáveis por originar órgãos e tecidos do embrião, que são então a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Esses nomes nessa etapa, né, já iniciando também já para a próxima fase da neurulação, é o que vamos ver agora, né? Por exemplo, tá aqui, ó, a maquetezinha. O tecido que foi formado na parte externa é chamado de ectoderme. A ectoderme é um tecido que vai formar o sistema nervoso do indivíduo e o tecido epitelial. Já na parte interna, aqui em verde, representado aqui em verde, teremos um tecido chamado de endoderme, que é responsável pela formação do sistema digestório, respiratório, do fígado e do pâncreas. E ainda no seu interior, aqui representado por esse alaranjadinho aqui rosa, existe outro tecido chamado de mesoderme, que é responsável pela formação de quase todas as outras estruturas do organismo. É um processo, então, interessante, né, de se observar até aqui. É que a partir de agora, né, as células estão aumentando ainda mais de tamanho, não apenas de tamanho, mas também aumentando em quantidade. Aí na fase da neurula, né, pode reparar que o nome neurula lembra muito a palavra neurônio, que são as células nervosas do corpo. Nessa fase, aproximando do primeiro mês do embrião, tem a formação do sistema nervoso. A ectoderme, aqui ó, é responsável pelo sistema nervoso, como já dito anteriormente, né? E nessa fase, ela está invaginando e formando uma cavidade. Essa cavidade aqui, ó, que começa a se achatar, formando o que chamamos de placa ou tubo neural, que vai formar então o sistema nervoso. Temos também aqui a notocorda, né, que é uma estrutura de sustentação em que sua formação se dá juntamente com a ectoderme, que todos os cordados possuem pelo menos uma de suas fases da vida. Já nos vertebrados, a notocorda ela será substituída na fase embrionária pela coluna vertebral e será então um molde para que as células que migrarão da mesoderme para formar a coluna vertebral. Agora, com o uso do celular, do seu smartphone, né, vamos acessar dois links. O primeiro é sobre a fecundação, o processo da fecundação, vocês vão ver lá no vídeo. E o segundo é sobre as fases da clivagem, que aí tem desde o zigoto até a neurula. E após assistir a esses dois vídeos, né, iremos responder um questionário então para correção e depois também, né, vocês vão fazer desenhos do processo das etapas, desde a fecundação, passando pelo processo de clivagem, nidação da célula e formação deste embrião, tá bom?